se entregar. É isso. Para mim, a síntese é essa. Ok? Marilux, boa tarde a todos. Como é que você está, Marilux? Tudo bem? Hoje ela chegou atrasada aqui, que o pessoal postou várias coisas antes dela, que ela geralmente é a primeira. Ela escreveu, para qualificar autotares, que é a autotarefa do esclarecimento, com discernimento e fortalecer o vínculo com amparo de função, é teática e verbação. É teática e verbação, isso. Calipiniar é debate verponológico, contribuindo com a programação existencial e a ficha evolutiva. Muito obrigado, Marilux. Você é sempre muito gentil com as palavras. Mas ela pede para a gente comentar sobre o item desassediologia, na página 5. Vamos lá. Isso aqui são anotações pessoais com base na fala do professor Valdo da tertúlia cosmoética formal dentro da especialidade cosmoeticologia, dia 2 de setembro de 2009. Não adianta ser pusilânime com o assediador, temos de enfrentar. Às vezes, é o caso de evocar, exteriorizar as energias e acabar logo com isso. Ou seja, a pessoa ela joga energia e ela evoca o assédio para resolver aquilo de uma vez. Se a pessoa está com boa intenção, já tem meio caminho andado. Então, a pessoa pode enfrentar a fera com vara curta e direta. Mas para isso, a pessoa tem de ter confiança. O enfrentamento mostra que a pessoa se libertou. É o 13 de maio, a independência da consciência. Né? O que acontece? Muitas vezes a pessoa ela mantém determinados medos dentro dela, ou determinadas autocorrupções que alimentam vícios que ela mantém, algumas coisas que ela pensa que são indizíveis, só que o fato é que são coisas que ela reconhece que não são mais adequadas ao nível de lucidez que ela tem, mas ela mantém. Aí aquilo ali vai fragilizando a pensenidade dela, vai fragilizando a energia dela, e o fato é que chega numa hora dessa, ela pega e às vezes ela está cangada pelos assediadores. O 13 de maio é a abolição da escravatura, né? Então, às vezes a pessoa ela tem um processo de canga indireta, entendeu? De marionetagem, né? É isso. Então, às vezes a pessoa tem que enfrentar, mas esse enfrentamento, o paradoxo é que muitas vezes não é do assediador, é dela com ela, entendeu? É ela com a patopensenidade que ela ainda deixa guardada lá no quarto escuro, que ela não quer abrir para ninguém, nem para ela mesma. É o processo que o Valdo falava lá do quarto escuro, com a chave trancada e jogada fora, entendeu? Porque fazer o autodesassédio, essa etapa de egocídio, exige uma autorrenúncia, né? Uhum. De alguma coisa que a pessoa está ganhando. Então, quando a gente, às vezes, está diante de um cenário que a gente se sente refém, a gente precisa perguntar o que eu estou ainda ganhando com isso. Isso. Porque, tipicamente, a gente só fica enquanto está ganhando alguma coisa. Ou nem que seja ganhar no sentido de se proteger, de não se expor, de não ousar, de não arriscar. Então, e o destemor é bem isso, né? É a gente fazer essa renúncia e ir para o novo. É a neofilia. Eu estou indo para um negócio que eu não conheço ainda direito. E às vezes é mais seguro, é mais confortável, traz mais percepção de controle a gente ficar onde a gente conhece. E isso inclui os nossos assediadores. Uhum. É isso aí. A pessoa tem que ter uma dose, né, de ousadia cosmoética, de meter os peitos, né, de querer, de fato, fazer diferença. Eu comento muito aqui no Calepino, Fê, uma ideia que eu entendo que é uma ideia inspirada, que é uma ideia de que, às vezes, a pessoa ela está fazendo investimento no conhecimento dela, isso é muito válido, então ela vai lá, faz cursos, ela lê muito, e ela está trabalhando com as energias, está procurando se lembrar das vidas passadas, de aumentar a interassistência dela do jeito que pode, mas no nível ainda muito acomodado, muito tati-bitati. Então ela voluntaria ali, faz uma coisinha, então não, já sou um voluntário, estou ajudando. Entendeu? Ela poderia fazer muito mais. E claro que assim, a rigor, todo mundo pode fazer sempre muito mais do que faz, mas o que eu digo é que a pessoa ainda está muito acomodada dentro do nível do que ela pode fazer. Entendeu?
Então, é aquele negócio, não, estou aqui para interassistência, pero no mucho. É só o básico ali para eu não ficar mal comigo mesmo, para eu não me sentir, ficar com a consciência muito pesada. E ela fica, então, sendo bem realista e resumindo essa ideia, ela fica ainda numa postura muito mais de receptora do que de doadora. Você pode até ser um pouco brusco a falar isso que eu vou falar agora, mas no fundo ela dá mais trabalho do que ela ajuda. O saldo, ficha, entendeu? Tá muito aqui, às vezes, do que ela se propôs, inclusive. Exatamente. Esse é o problema. Exatamente isso. Exatamente ela isso. Propôs para ela, ninguém fez ela assinar a cláusula pétrea da Proetis, né? Ela que disse, eu vou, eu faço, eu dou conta. Você acha que pode ter a ver com a pessoa ser mais fácil lidar com o trafal, algo que ela está construindo em termos de conhecimento, do que enfrentar o trafar, aquilo que prende a evolução dela de uma forma com certeza. Multi-existencialmente? Assim? Eu entendo que sim. Muitas vezes é mais fácil você lidar com o trafal, porque você está preenchendo algo que você não tem, do que você enfrentar aquela realidade que você tem dificuldade, que vai exigir um processo de autoenfrentamento. Mas só concluindo o que eu estava falando, Fê, para mim, o que é muito sério, que é a inspiração que a gente tem, é de que nesse processo a vida passa muito rápido, entendeu? Então, quando foi, já passou, né? Então, o que a gente vê muitas vezes? A pessoa, ela faz isso, mas ela faz uma autopromoção como se isso fosse isso. E aí, se depender dela, ela vai aumentando aquilo muito mais, mas na hora que você espreme mesmo, você vê que é pouco. Só que é um processo, no fundo, de auto-engano, que quando ela chegar na dimensão extrafísica, que ela vai ver lá, de fato, que ela tinha que fazer o que fez, ela vai ver que ficou muito aquém. E aí não tem a quem recorrer. Aí a vida já passou, aí numa próxima. Aí ela vai botar a mão na cabeça e vai dizer, puxa, mas eu tenho que começar tudo meio que do zero de novo. De certa forma, sim. Tudo bem que ela vai ter um pouco na paragenética dela, das experiências, do legado dela evolutivo, mas na prática, ela desperdiçou uma oportunidade, entendeu? Então, a inspiração que eu tenho de falar, eu tenho falado muito disso nos últimos tempos, aqui no Calypino, e eu acho que é uma ideia que é uma tecla que eu tenho que ficar batendo. Eu sinto essa... Porque quem assiste o Calypino hoje, às vezes não é quem assiste na semana seguinte, às vezes você falando de maneiras diferentes, essa ideia vai sendo consolidada, a pessoa vai captando melhor. Mas o fato é que as pessoas deveriam refletir mais sobre isso. Refletir mais, a fundo, de fato. Parar um pouco esse processo da autoenganologia, entendeu? Que é o que meu pai chamava de FA, né? FA é FA, é o falsa atividade. A pessoa faz que faz, mas não faz. Isso. Falsa atividade. Faz que faz e não faz. Entendeu? Ou tem muito que... são as expressões que eu conheci na minha época que eu estava recém-iniciando no ramo empresarial, né? Meu pai usava uma expressão também, o paletó nas costas, né? O paletó nas costas é aquela pessoa que não tem muito compromisso para valer. Então, deu horário, pode estar caindo o mundo, pode estar acontecendo um monte de coisa. A pessoa ela não tem um jogo de cintura, ela não flexibiliza. Deu horário dela, põe nas costas o paletó e vai embora. Entendeu? Ela não quer saber. Tem gente que no voluntariado às vezes age exatamente assim, entendeu? A pessoa não está para o difícil, ela não está para ver os efeitos imediatos das decisões dela, entendeu? Então a pessoa ocupa ali a gestão, por exemplo, de uma IC durante 3 anos, ela acha que furou o céu, e na hora que você vai exprimir de fato é pouco, e o fato é que ela fica num processo de autopromoção, entendeu? Ela parte do princípio que ela ter feito aquilo ali, ela se tornou completista. É esse tipo de coisa, entendeu? Eu acho que a gente, proexologicamente, confunde muitas vezes a tarefa meio com a tarefa fim. Com certeza. E aí, quando vem essas questões críticas evolutivas, que a pessoa tem que enfrentar um desassédio, que ela precisa do destemor desassediador, que ela vai ver realmente qual é o range. Que ela dá conta, o range dela. É isso aí. E aí é hora dela aproveitar para fazer autorreflexão, né? E evitar, como também colocou aqui, né, o Márcio Alves, os mecanismos de defesa do ego. Então a pessoa tem que se conhecer um pouquinho, tem que saber para onde que ela rateia, para onde que ela faz a autofuga, para ela ficar lúcida,
É isso numa mesmo. situação dessa e não cair nisso de forma habitual. Qual que é o mata-burro dela? Qual que é o comportamento habitual dela quando ela medra? E aí ela já vai ficando mais atenta e vai ajustando isso. Até para saber como pede ajuda, como ela, né, estrutura isso. Mas, Fio, essa questão que a gente comentou agora há pouco, da necessidade da pessoa refletir mais sobre o nível dela de empenho. Em resumo, é o nível de empenho dela na realização da programação existencial dela. Isso é muito sério. Às vezes a pessoa ela fica em torno do sonho do horário de consumo, de constituir o pé de meia. Ah, porque o dia que eu tiver aposentado eu trabalho. Ah, porque o dia que eu tiver uma dupla evolutiva. Ah, porque o dia que isso. O dia que isso, o dia que isso. E a vida vai passando, entendeu? E a pessoa vai, às vezes, se ocupando com uma série de afazeres que são colaterais dentro da vida evolutiva, entendeu? E eu não quero ser injusto, porque, assim, às vezes a pessoa está fazendo assistência. E fazer assistência é melhor do que não fazer assistência, né? Só que isso é o tipo de frase que consola. Mas, na prática, existem assistências e assistências, né? Você tem critérios para exercer assistência. Eu escrevi uma pensata de que você ficar fazendo assistência no nível básico, podendo fazer já um nível de assistência mais avançado, é um processo, pode ser de autocorrupção, da pessoa que não quer mudar de patamar, de que não quer enfrentar algo mais avançado, entendeu? E essa ousadia cosmoética, esse arrojo, isso às vezes falta. Agora, no fundo, Fê, isso, depois de muito refletir, é o que eu entendo que é o que difere a própria evolutividade na escala evolutiva. Entendeu? A escala evolutiva das consciências, quando a gente fala do processo de desassédio mental somático, é isso. Não é, o que caracteriza o nível de evolução dentro da escala evolutiva é essa capacidade de você ter o destemor desassediador, de você fazer o desassédio. E isso só vem através de uma experiência prática. Porque você não se torna uma semiconsciência, um desperto, uma semiconsciência, um teleguiado, um evoluciólogo, só na base da teoria. Tem que vivenciar isso. Tem que vivenciar. E internalizar isso. E você vai ter que ter cicatrizes, ou como a professora Malo fala, as queloides emocionais, você vai ter que ter tudo isso. Senão não vai. Senão você não aprende. Aprender na teoria não é a mesma coisa do que aprender na prática. Senão os intermissivistas seriam todos completistas. Exatamente. Né?